Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no Códigos da Alma. Meu nome é Juliana e hoje eu queria trazer o meu ponto de vista sobre o casamento que Jesus fez, que ele começou os milagres dele, assim como a partir do conhecimento de sendo o próprio casamento dele, tá? Eu não tenho aqui nenhuma intenção de ir contra a fé de ninguém e nem de ter uma verdade absoluta. É o conhecimento que eu busquei, porque eu sempre fui uma grande buscadora, é o conhecimento que eu busquei, que eu entendi e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você também tem o mesmo raciocínio, mesmo a consciência que eu trago aqui, então seja bem-vindo, compartilhe aqui o vídeo com outras pessoas se você achar interessante, curta o vídeo para que eu possa também trazer mais conhecimentos como esse e também se inscreva no canal se caso você ainda não for inscrito. Então vamos falar, né? Como que eu vejo a questão do casamento de Jesus? Eu sei que é um assunto meio polêmico, né? Porque a maioria das pessoas vão falar assim que não, que ele foi intocável e nananana. Só que, o que acontece? Eu fui pesquisar sobre como era que funcionava a parte de celibato na época de Jesus. Era muito raro isso acontecer, né? Principalmente para um rabi, para um mestre, e Jesus era um rabi, ele era um mestre, então é muito raro, né, a pessoa declarar que está em celibato, e principalmente para esse tipo de pessoa, né, que era um rabi. Então é possível sim que esse casamento tenha sido dele, né? E outra coisa também, eles tinham o hábito de documentar aquilo que era interessante, aquilo que era importante para aquele momento. Pode ser político, né, ou pela história, mas naquele momento. A vida pessoal geralmente não era documentada se ela não fosse agregar nada naquele momento, né, para a história em si. Então tinha a política também já existia, né? Então era documentado somente aquilo que era realmente interessante. Se o casamento não fosse interessante para aquele momento, então não seria documentado. Mas eles tinham um hábito muito grande, assim, de escrever, né? Tipo assim, Jesus ceiou na casa de fulano de tal naquela noite, nananã. Então, assim, eles têm esse hábito. Então, o único casamento que eles não... A única festa, né, que eles participam, que eles não colocam um nome, é justamente esse casamento que ele vai, né? Que ele é convidado. Então, o porquê que eu me interessei por essa parte da história? Primeiro, porque quando você é convidado para uma festa, se você é convidado, né, daquela festa, você não vai se preocupar com a comida que está acabando, nem com o vinho que está acabando, né? Você é convidado, então, para mim, vou entender que está acabando é porque nós temos que ir embora, né? E Maria, ela ficou muito preocupada, ela ficou muito incomodada porque estava acabando. Será que ela não era a mãe do noivo, né? Outra coisa também, qual é o problema também se Jesus tivesse sido casado? Qual é o problema? Que mal que tinha nisso dele ter sido casado e pregou, né, que era a câmara nupcial, o que era a união, né, desses duas pessoas e tudo mais. Então, eu acho que não tinha problema nenhum nisso, né? Eu acho que tem mais aí eu acredito que tenha mais ali uma ideia política e religiosa, né, para o domínio, do que realmente ser importante ou não importante isso. Mas por que eu trouxe isso para vocês? No Evangelho de Filipe, que é um livro gnóstico, fala muito que realmente Madalena era a companheira de Jesus e ele a beijava muito na boca e muitas vezes ele a amava mais do que qualquer outro discípulo. Então já mostra ali realmente ele documentando que ela era de verdade a companheira dele. Mas por que isso é tão importante? A questão é o seguinte, ó. Jesus não veio aqui na Terra para ensinar a gente, nem salvar a gente, nem pagar um alto preço pela nossa vida, nem nada disso. Ele veio aqui ensinar exatamente a gnose, para a gente pudesse ter o conhecimento de estar aqui, mas sem ser daqui, né? Então ele veio trazer justamente que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus que era o pai dele, que era o meu pai. Por quê? Porque ele era um deus muito, o Demiurgo, né, que eu já falei no outro vídeo, era um deus muito egóico, um deus carente, um deus que precisava de sacrifícios, de provas de amor, né, por ele. Então, ele já veio trazendo isso. Muitas vezes ele declara na Bíblia que é o príncipe deste mundo, né, que Demiurgo era o príncipe desse mundo. E qual é a função de ter essa união? Como nós fomos feitos todos em pares, né, que o universo inteiro ele foi feito na energia masculina e feminina,
a importância dessa união. No outro vídeo eu falei sobre Sofia, né, que ela veio para cá para poder resgatar a gente no sentido de reivindicar, né? Ela veio reivindicar nós seres humanos como filhos realmente do Pai inefável. E então, quando Jesus veio, ele veio realmente com Madalena, né? Ele não veio sozinho, ele veio com Madalena, e Madalena passou por todos os desafios dela, assim como ele também passou por todos os desafios. Mas a intenção era realmente equilibrar esse feminino e esse masculino, essa união entre Cristo e Sofia. Então, o que isso traz pra gente hoje? Enquanto a gente não equilibra essa energia interna, né, de Cristo e Sofia, a gente não consegue voltar para o pleroma, porque Cristo veio para salvar Sofia em algumas literaturas gnósticas, justamente porque tinha que ter essa união, né? Em algumas literaturas mostra que Sofia caiu porque ela abandonou o masculino, né? Eu não acredito que ela tenha caído, eu acredito realmente que ela tenha sido uma boa estratégia do pai para poder reivindicar a gente aqui. Então tinha todo uma estrutura organizada, né? Então, assim, tô falando bastante aqui, mais ou menos por cima, só para vocês poderem ter um pouquinho desse conhecimento. Eu gostaria de fazer um vídeo talvez mais longo, trazendo mais informações, da onde que eu tirei, né? A minha base aqui é o livro de Filipe, né? O Evangelho de Filipe, e alguns outros livros de citações da Biblioteca de Nag Hammadi. E também de algumas pesquisas que eu fiz por fora, tentando entender como funcionava a cultura da época, né? E para que também que eu posso aplicar isso na minha vida, aplicar isso hoje aqui para mim, e é isso que eu gostaria de compartilhar. Essa união, entender que o feminino ele não é algo negativo, algo inferior, né? Algo quebrado, né? Que a gente não essa energia ruim, né? Porque o patriarcado fez a gente aprender que só o masculino que era, né? Inclusive é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É tudo homem. Como é que nasce? Como é que cria? Né? Então, é o Pai, o Filho e a Espírita Santa. A Espírita Santa seria Sofia, né? A alma que vem, a sabedoria que vem do Pai. Então, enquanto a gente não compreender essa união desse masculino e desse feminino, a gente vai continuar tendo relacionamentos distorcidos, relacionamentos que não têm esse amor incondicional, porque um amor incondicional é um amor sem condições, né? Eu fico lendo, fico estudando, fico imaginando, será que Madalena ficava assim para Jesus? O senhor só fica lá com as multidões, você só fica lá pregando para as multidões, fica esse monte de mulher passando perto do senhor para poder tocar, para pegar um pouquinho de virtude, o senhor fica só lá conversando com os discípulos, e eu? Quando que a gente vai sair? Quando que a gente vai namorar? Quando que a gente vai ter a nossa casa? Você acha que ela ficava assim? Não, ela tinha a própria vida dela. Ela conhecia o caminho dela. Ela era uma mulher que falava 9 línguas. Era ela que ficava por conta da parte de orçamento das viagens, da missão dele. Então ela também tinha a estrutura dela, ela também tinha esse poder. E é muito importante que a gente resgate esse poder, porque enquanto a gente ficar à mercê do que a gente aprendeu, né, como se nós fôssemos submissas e não tivesse a nossa vida, a gente fica buscando a validação do outro, a validação do amor do outro, a gente fica buscando que o outro faça algo para mim, que o outro venha e cuide de mim, e aí eu fico dependendo sempre do outro, e aí fica esse feminino desequilibrado, esse feminino sem força, esse feminino incompleto. E a intenção é que nós sejamos inteiras, sejamos inteiros. E quando a gente equilibra esse feminino, né, saudável, a gente sustenta a fé silenciosa. O que é essa fé silenciosa? É aquilo que eu não estou vendo, aquilo que os meus olhos não conseguem ainda ver na matéria, mas eu acredito, eu confio. E quando eu estou nessa energia de sustentar esse feminino silencioso, o masculino também pode fazer a parte dele, vivenciar a história dele. Então, hoje, eu queria só trazer um pouquinho disso para vocês poderem também começar a se abrir
né, para essa questão desse feminino, desse masculino, dessa câmara nupcial, desse encontro de almas, desse momento, porque eu acredito que daqui para frente a gente vai ter cada vez mais informações sobre isso, até para a gente poder sustentar a energia de quinta dimensão, né? Para a gente poder realmente ir para a quinta dimensão, manter um planeta de quinta dimensão, a gente vai ter que sustentar essa energia. E o caminho é esse. Antes eu achava que a gente que começou a ter esse conhecimento que estava capinando o lote para quem viesse depois. Hoje eu já compreendo que quem capinou o lote foi Jesus e Madalena. E aí eu fui pesquisar o que é um fractal. Fractal é uma geometria complexa que se repete em diferentes escalas. Então, eu sendo um fractal dessa centelha divina, eu também sou uma geometria complexa que se repete em diferentes escalas. Então, eles capinaram o lote. A vida deles, que serve de exemplo para a gente hoje, poder vivenciar esse mundo aqui, sem se perder do personagem, sem se perder no demiurgo, ainda sair dessa submissão, desse aprisionamento que né, essa energia dele, e realmente voltar para o Pai. Uma das coisas que eu mais amei aprender durante esse processo foi que o noivo nunca vem, né? O noivo fica lá no altar. Quem vai até ele é a noiva, mas quem leva a noiva até ele é o Pai. Então, voltar para o Pai não é para o Pai, o Deus que é pregado nas igrejas, falando sobre sacrifício e tudo mais. Voltar para o Pai é ser esse Deus que inefável, sabe? Realmente a gente aprender a ser filha. Realmente a gente aprender a vivenciar a vida de uma maneira mais equilibrada e confiar, relaxar, né? Quantas vezes que a gente fica assim, ó, preso o dia todo, então aprender a relaxar. Então, eu trouxe um pouquinho hoje para vocês, eu espero depois fazer um vídeo um pouquinho melhor, com mais profundidade nesse assunto. Eu só trouxe uma curiosidade mesmo, e trazer um pouquinho mais de profundidade nesse assunto, as citações direitinho de Felipe, como que eu cheguei a essa conclusão toda, e aí eu vou fazer um vídeo melhor com mais profundidade, tá? Mas hoje eu queria compartilhar esse pequeno ensinamento com vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau!